Boa tarde a todos, a todas. Estamos apresentando hoje o último evento do ano 2020 do Grupo de Pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento. Como vocês sabem, esse grupo do Instituto de Estudos Avançados se ocupa da valorização, do resgate e da difusão do conhecimento do patrimônio histórico documental, memorial e monumental brasileiro. E hoje nós estamos apresentando uma experiência de conservação do patrimônio científico e cultural do Brasil, uma experiência que acontece em Minas Gerais e que diz respeito ao acervo Helena Antipov, um acervo muito importante para a história da psicologia escolar e educacional. E temos o prazer de ter aqui convidadas justamente a pessoa que cuidou da organização desse acervo, que é a professora Regina Helena de Freitas Campos, e também temos a honra de ter também uma das mais importantes exponentes dessa área, que é a psicologia escolar e educacional, que é a professora Marilene Proença, que vai debater, então vai ser nossa debatedora. E a professora Raquel Martins de Assis, que vai ser a coordenadora dessa live. Eu agradeço imensamente às colegas para estar aqui conosco e para nos contar a história bonita da constituição desse acervo que diz respeito a uma mulher muito importante, uma mulher russo-brasileira que teve um papel fundamental na história da psicologia do Brasil, Helena Antipov. Então, muito obrigada. Passo já a palavra para a coordenadora do evento, que é a professora Raquel, e que vai introduzir o mesmo. Isso. Boa tarde a todos e todas. A gente hoje nós vamos dar início a esse evento, né, cujo título é O Acervo Helena Antipov, a História da Psicologia Escolar e Educacional, uma experiência de conservação do patrimônio científico e cultural no Brasil. Nós temos aqui hoje o prazer, né, da presença, então, da professora Regina Helena de Freitas Campos e da professora Maria Helene Proença, né, que eu sinto um prazer imenso de estar com as duas aqui, mais a professora Marina Massimi, e agradeço muito a disponibilidade de vocês. Eu vou apresentá-las e passo a palavra para a professora Regina Helena e, em seguida, para a professora Marilene Proença para o debate. Então, a professora Regina Helena de Freitas Campos é psicóloga e professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, é docente do programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da UFMG e presidente do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipov. Esse centro de pesquisa possui diversos intercâmbios nacionais e internacionais, como, por exemplo, os arquivos Jean Piaget, em Genebra, Suíça. A professora é uma referência nos estudos de História da Psicologia, sendo que foi presidente da Sociedade Brasileira de História da Psicologia e lidera o grupo de pesquisa do CNPq, História da Psicologia e Contexto Sociocultural. E a nossa debatedora, a professora Marilene Proença Rebelo de Souza, é psicóloga, professora titular da Universidade de São Paulo, docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano da USP. A professora Marilene é uma referência no campo da psicologia em suas relações com a educação. Em seu currículo consta uma participação ativa e também a liderança de diversos grupos e associações com inserção nacional e internacional. Já foi diretora e atualmente faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAPE, que é também um grupo referência nessa área da psicologia escolar e educacional, né? Em 2017, ela foi convidada, né, começou a ocupar a cadeira número 2 do Lourenço Filho, da Academia Paulista de Psicologia, o que para nós aqui é um sinal de grande honra, né, para quem é da história da psicologia e pela importância que o Lourenço Filho teve nessa história e
muito interessante e chique que a professora Marilene esteja também ocupando esse lugar, né? Dado todo o trabalho dela, a importância do trabalho dela nessa área. Então, eu vou passar a palavra para a professora Regina Helena e a gente, em seguida, vai para o debate. Obrigada, Raquel. Eu agradeço demais o convite da professora Marina para estar aqui nessa live, que é muito gratificante para mim, a gente poder falar sobre o nosso trabalho dos últimos muitos anos, né, que a gente está se ocupando desse acervo que pertenceu à psicóloga e educadora Helena Antipoffi e que está guardado em Minas, em 2 locais, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, onde Helena Antipoffi foi professora, fundadora da cadeira de psicologia, especialmente na área da psicologia educacional, nos anos 40 do século passado, e foi também, além de professora, criou várias instituições e é uma figura imponente na história da psicologia brasileira, uma referência exatamente na área da psicologia, especialmente na área da psicologia escolar e educacional. Então, é muito gratificante poder estar presente nessa live, que é uma pequena reunião do nosso centro Helena Antipoffi também, né? Porque as 3 pessoas que estão presentes aqui fazem parte também da diretoria do nosso centro, que é uma pequena organização não governamental que foi criada em 1980, após o falecimento da professora Helena Antipoffi, para exatamente cuidar do seu acervo e divulgar a sua obra. E nós estamos, então, ocupadas com esse trabalho, e as colegas aqui presentes têm colaborado conosco, a professora Marina, muitos anos, a professora Marilene, todas duas muito familiares à nossa equipe, não é? E agora fazem parte do Conselho Consultivo do Centro Helena Antipoffi, que eu vou contar a história dele. Eu vou pedir para o Sérgio, então, projetar uns slides onde eu vou contar um pouco da trajetória da professora Helena Antipoffi para explicar como ela se tornou essa figura importante na história da psicologia, não só brasileira, mas também em termos internacionais. Eu vou explicar isso e, em seguida, eu vou contar um pouco do nosso centro, como ele funciona, e aí nós vamos passar para outros elementos que fazem parte dessa trajetória, dessa experiência de conservação desse acervo. Você quer projetar para mim, por favor, Sérgio? Bom, o Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoffi, então, é essa nossa pequena unidade conveniada com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Fundação Helena Antipoffi, em Minas Gerais, para exatamente cuidar do acervo e divulgar a obra da professora Helena Antipoffi. Pode passar, por favor. Helena Antipoffi, então, foi uma psicóloga e educadora, nascida em 1892, falecida em 1974. Aí vocês têm uma imagem dela com um filho em Genebra, onde ela estudou e trabalhou também como assistente de Claparède, um grande psicólogo também, uma das grandes figuras na Europa na promoção da psicologia e das ciências da educação no início do século XX. Pode passar. Aqui tem uma imagem também de Helena Antipoffi com Claparède, em Genebra, por volta de 1937, quando ela voltou à Europa. Ela já estava no Brasil, já trabalhava no Brasil, voltou à Europa para um congresso, e essa foto é dessa época. Ela sempre manteve essa relação muito próxima com Claparède, que foi uma referência importante na obra dela. Passa, por favor. Ela, então, nasceu em Grodno, na Rússia, em 1892, de uma família. O pai era militar, oficial do exército russo, fez estudos secundários em São Petersburgo, que era um grande centro cultural na Rússia na época, e transferiu-se para Paris em 1911, junto com a mãe e as irmãs. A mãe levou as filhas para estudos em Paris. A gente não sabe exatamente. Recentemente, pesquisadores lá na Rússia, historiadores, têm levantado materiais sobre a vida de Antipoffi na Rússia, antes da saída dela da Rússia, e parece que ela participou em São Petersburgo do movimento, movimento em conflito com o regime político da época, e o pai, por isso, não quis que ela permanecesse lá,
e a mãe, então, levou as filhas para estudar em Paris, que era uma coisa comum também nas elites russas na época. Então, ela foi estudar, pretendia estudar medicina, e matriculou-se em seminários na Sorbonne, e logo se interessou pela psicologia. Foi a época da invenção dos testes de inteligência no laboratório Binet-Simon, que era ligado também à Sorbonne. Ela chegou a estagiar no laboratório e se interessou especialmente pela psicologia a partir dessa experiência, com a experiência de aplicação de testes de inteligência nas crianças das escolas públicas em Paris, e foi lá que ela conheceu Claparède, que estava, na época, fundando o Instituto de Ciências da Educação na Universidade de Genebra, o Instituto Jean-Jacques Rousseau, que foi iniciado em 1912 como a primeira escola de ciências da educação de nível superior a ser criada na Europa. E por isso, então, ela se transferiu para Genebra nessa época e foi fazer a sua formação em ciências da educação em Genebra. Depois ela volta à Rússia, no período entre 1917 e 1924, para cuidar do pai que havia sido ferido na guerra, e a mãe estava com as irmãs em Paris, ela era a filha mais velha, voltou, atravessou a Europa em guerra para cuidar do pai, e chegando na Rússia novamente, aconteceu a Revolução Russa, a Rússia se tornou União Soviética, e ela, nessa época, já com a formação especializada em psicologia, ela logo se envolveu com o trabalho como psicóloga em centros de acolhimento de crianças e adolescentes abandonados ou em situação de risco social. E também trabalhou no laboratório de psicologia da Universidade de Petersburgo, com Nechayev, que era um grande líder na área também da psicologia educacional na Rússia na época. E nessa época que parece que ela começou a desenvolver as metodologias de tratamento de crianças e adolescentes, principalmente deficientes ou em situação de risco social, que ela veio depois a desenvolver, especialmente aqui no Brasil. Né? Depois ela volta, em 1924, ela sai novamente da Rússia, o marido ela se casou na Rússia, teve o filho, Daniel, em 1919, e ela volta, ela sai da Rússia em 1924 porque o marido foi exilado em Berlim. Ela até não pretendia sair do país, ela chegou a escrever para as autoridades soviéticas pedindo que não exilassem o marido, mas ele acabou sendo exilado. Ele era escritor e também estava se opondo à falta de liberdade de expressão na Rússia, na União Soviética, e por isso foi exilado em Berlim junto com um grupo de escritores, intelectuais que deixaram o país nessa época. Ela, então, estando em Berlim, ela entra em contato novamente com Claparède e volta a Genebra para atuar como assistente de Claparède na Universidade de Genebra, entre 1926 e 1929, trabalhando também em aulas e também no Laboratório de Psicologia da Universidade de Genebra. E foi lá que ela recebeu o convite para vir lecionar psicologia educacional em uma escola de aperfeiçoamento de professores que foi criada em Belo Horizonte, no âmbito de uma reforma de ensino realizada nos anos 1927 e 28, que pretendia modernizar o sistema educacional mineiro, ampliar e modernizar o sistema educacional e com a ajuda das ciências da educação. Por isso foi criada essa escola para exatamente formar professores e gestores educacionais que pudessem implantar a reforma do ensino no Estado. E lá nessa escola é que ela vai dirigir o laboratório de psicologia e promover um extenso programa de pesquisa sobre ideais, interesses e desenvolvimento mental de crianças e adolescentes. E também promover a padronização de testes de inteligência, a mesma experiência que ela já tinha experimentado em Paris, em Genebra, na Rússia, ela vai promover aqui também a padronização de testes para aplicação na população escolar. Ela vai permanecer na Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte entre 1929 e 1944, como professora, pesquisadora, vai criar um grande programa de pesquisa e também diversas instituições relacionadas. Pode passar, por favor, Sérgio. Aqui a gente vê, está vendo? É uma foto de Helena Antipov, a gente estava falando do Lourenço Filho, que era uma grande figura, talvez as duas principais figuras da psicologia no Brasil, na época, e principalmente na área da psicologia educacional, vão ser esses dois psicólogos. Helena Antipov, com essa formação na Europa, e Lourenço Filho, com uma formação aqui no Brasil, mas muito ligada à dinâmica internacional da área
da psicologia educacional. Lourenço Filho foi um grande líder nessa área, na implantação, inclusive, de instituições e laboratórios de psicologia em São Paulo, na Escola Normal Superior de São Paulo, na própria Universidade de São Paulo, na Universidade do Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, os dois estão aí nas instalações do Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores, em Belo Horizonte, em 1929. Lourenço Filho havia recebido, Helena Antipoff chegou ao Brasil em 1929, em agosto de 29, no Porto de Santos, viu, Marilene? Foi lá que ela chegou, e Lourenço Filho foi uma das pessoas que foram recebê-la lá. Exatamente o pessoal que a havia contratado para vir a Belo Horizonte fez contato, e ela passou por São Paulo antes de chegar a Belo Horizonte, e de lá, e quando chegou, logo ela promoveu vários estudos. Isso aí, esse ambiente que vocês estão vendo aí, é um ambiente do laboratório onde estava havendo uma exposição de trabalhos feitos no laboratório no ano de 1929. Em um período muito curto, em 4 meses, ela promoveu vários pequenos levantamentos com a população local. Ela achava que precisava conhecer as crianças mineiras para poder ajudar na orientação dos educadores. Na época ela falava francês, ela se comunicava em francês, estava iniciando o aprendizado do português. E Lourenço Filho, então, foi visitá-la em Belo Horizonte, e nós temos essa foto histórica dos dois juntos lá. Pode passar, por favor? Aqui é uma foto do laboratório, como é que funcionava. As professoras, alunas, eram professoras que já atuavam no sistema educacional, que eram recrutadas para vir fazer o curso de aperfeiçoamento, e aí elas se licenciavam das suas escolas de origem, vinham de todo o estado, e depois também a escola recebeu pessoas de outros estados brasileiros também, para participarem dessa experiência de conhecimento sobre as novas ciências da educação. E aí as professoras estão no laboratório fazendo exercícios de laboratório que eram feitos com pequenos aparelhos, que medidas de tempo de reação, medidas de percepção, como era comum nos laboratórios de psicologia na época, mas também fazendo os tais levantamentos sobre as crianças mineiras. Levantamentos sobre ideais e interesses das crianças foram feitos várias vezes. Antipoff achava que esse levantamento precisava ser repetido de 4 em 4 anos para acompanhar a evolução dos interesses das crianças, para poder exatamente fornecer aos educadores orientações e informações sobre o desenvolvimento infantil. Pode passar, por favor. Aqui a gente vê a Helena Antipoff à direita, com as flores na mão, ela com um grupo de alunas da Escola de Aperfeiçoamento, que ela chamava de suas abelhas. Em correspondência a Claparede, ela vai chamar as alunas de suas abelhas, porque eram pessoas que iam colher o mel nas escolas e trazer as informações para serem analisadas no laboratório. Eram essas meninas animadas que trabalhavam com ela. Vocês veem que era um grande movimento de mulheres, né, que se organizou em torno da professora Helena Antipoff. Isso aqui é interessante, a gente sempre vê ela cercada de moças, de senhoras, de professoras, de pessoas que acompanharam o seu trabalho em diversas etapas pelas quais ele passou aqui no Brasil. Pode passar, por favor. Então, em 1932, juntamente com um grupo de intelectuais, médicos e religiosos, a Helena Antipoff liderou a fundação da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, instituição pioneira no atendimento a excepcionais no Brasil. Aliás, a palavra excepcional, o conceito de excepcional, essa terminologia para se referir às pessoas que divergiam vamos dizer, na curva normal, que se localizavam nas extremidades da curva, seja por deficiências ou por superdotação. Essa terminologia foi introduzida no Brasil por Helena Antipoff e por Ulisses Pernambucano, em Pernambuco. Em 1940, a Pestalozzi inicia a Escola para Excepcionais na Fazenda do Rosário, em Ibirité, Minas Gerais. Essa que foi uma outra grande obra da Helena Antipoff, do ponto de vista prático, porque ela foi uma educadora que não só teorizou sobre educação, mas ela também buscou colocar em prática as suas ideias. Isso aqui é uma coisa que a diferencia também, vamos dizer, dos teóricos da educação em geral, que ela buscou essa oportunidade de colocar em prática as suas ideias, ajudada por esse grande grupo, esses grupos de mulheres e de educadores e educadoras, especialmente, que a acompanharam ao longo da sua trajetória. E ela
a Fazenda do Rosário foi comprada em 1940 pela Sociedade Pestalozzi com a ideia de que era aquela ideia romântica da época de que a escola no meio rural seria mais adequada para a formação dos excepcionais, e inclusive para profissionalizar os excepcionais. Ela pensava que, ela e o grupo com o qual ela interagia, pensavam que o Brasil era um país predominantemente rural, na época 70% da população morava no meio rural, e que seria adequado, portanto, levar as pessoas a se profissionalizarem e se fixarem no meio rural. Se a escola, se a civilização fosse levada para o meio rural, isso impediria esse grande êxodo rural que já estava se iniciando no Brasil na época. Ele era perceptível para os intelectuais dessa época e que era preciso, portanto, levar os equipamentos urbanos para o meio rural para ajudar a população a se fixar no meio rural, nos pequenos centros urbanos em torno que se organizavam em função do trabalho no meio rural. E por isso ela vai para Ibirité, que é uma cidadezinha próxima a Belo Horizonte, mais ou menos 40 quilômetros de Belo Horizonte, onde foi comprada essa fazenda para instalar a escola para excepcionais. E essa fazenda foi sendo acrescida ao longo dos anos, entre os anos 40 e os anos 70, 80, até hoje, aliás, ela existe, ela atualmente se chama Fundação Helena Antipov, exatamente, e abriga um conjunto de instituições educacionais. Começou com a escolinha para excepcionais, mas depois foi acrescida de outras instituições, como uma escola normal rural, um Instituto Superior de Educação Rural, que era para dar cursos de nível superior para formação de professores para o meio rural, chegou a atuar nesse sentido entre os anos 50 e 70, e atualmente abriga uma faculdade de educação ligada à Universidade do Estado de Minas Gerais, além de várias outras iniciativas, laboratório de psicologia, biblioteca comunitária, é um grande complexo educacional admirável que foi crescendo a partir dessa iniciativa. Em 1943, ela foi fundadora, então, da cadeira de Psicologia Educacional na Universidade de Minas Gerais, a primeira cadeira de Psicologia na universidade foi essa. Em 1944, entre 44 e 47, ela se transferiu por um tempo para o Rio de Janeiro, coordenou o Departamento Nacional da Criança e criou o Centro de Orientação Juvenil, uma das primeiras unidades também de atendimento a adolescentes em risco social e juventude necessitada de orientação no Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, por psicólogos também, com os quais ela interagiu nessa época, onde também promoveu a fundação da Sociedade Pestalozzi do Brasil, nos moldes da Sociedade de Belo Horizonte, e a disseminação das associações de pais e amigos dos excepcionais, que se iniciaram no âmbito da Pestalozzi do Brasil. Em 1948, ela volta a Belo Horizonte e dedica-se à Cátedra de Psicologia Educacional na Universidade de Minas Gerais e à Fazenda do Rosário, lá aquela que tinha sido foco, né, da educação de excepcionais, onde são instaladas diversas instituições na área da educação especial, educação rural, a Escola Normal Rural, o Instituto Superior de Educação Rural, promovendo inovações na formação de educadores para excepcionais e escolas rurais. Pode passar, por favor. Aqui a gente vê outra vez, está vendo a Helena Antipov na Fazenda do Rosário, cercada de alunas e colaboradoras ali, provavelmente é uma cerimônia de formatura na Escola Normal Rural. Pode passar. As características da obra dela, como psicóloga e educadora, especialmente a orientação socioconstrutivista que ela construiu, e ela fez uma espécie de uma síntese criativa a partir da formação que ela obteve na União Soviética, na Rússia, em Genebra, em Paris, e aqui a experiência brasileira que resultaram nessa orientação. Uma forte relação teoria e prática, ela dizia que a ação sem ciência é mera agitação, ela achava que sempre o educador tinha que ser um pesquisador que conhecia assim, cientificamente os meios e fins para atingir as finalidades que ele definia para a sua ação educacional. Ela enfatizava a promoção de práticas democráticas na educação, nas práticas educativas, nas instituições nas quais ela atuou, com ênfase no autogoverno e no trabalho em grupo. E
privilegiava também a elaboração de métodos de escuta e promoção do desenvolvimento intelectual e socioafetivo de crianças e adolescentes através da educação, com atenção aos aspectos socioculturais, à criatividade, à inovação e respeito aos direitos humanos. Ela foi uma das primeiras pessoas que divulgou no Brasil a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada em Genebra, em 1924, pela Liga das Nações, e que se tornou o embrião da futura Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Pode passar, por favor. E o Centro de Documentação Helena Antipoffi, então, o que aconteceu? Ela faleceu em 1974, deixando essa grande obra, esse acervo magnífico, que é constituído da documentação pessoal dela e do seu trabalho nessas diversas instituições nas quais ela ajudou a criar, criou e ajudou a desenvolver ao longo da sua vida. Então, o centro foi criado em 1980 com os objetivos de preservar a memória, divulgar a obra teórica e prática da psicóloga e educadora Helena Antipoffi e promover pesquisas nas suas áreas de especialização, quais sejam a psicologia, ciências da educação, a educação especial, a educação rural, a formação de professores. Pode passar, por favor. O centro foi criado em 1980 pelo filho, Daniel Antipoffi, com um grupo de familiares, amigos e colaboradores que mantiveram o centro ao longo desses 20 anos até o ano 2000, quando eu assumi o centro a pedido do professor Daniel, que eu trabalhava com ele, ajudei a partir da minha tese de doutorado, que focalizou a obra da professora Helena Antipoffi, e por coincidência também eu comparei a obra dela com a obra do professor Lourenço Filho, como duas referências da psicologia educacional no Brasil, e a partir disso eu passei a colaborar com o professor Daniel no Centro de Documentação. Em 1980 ele me pediu que eu assumisse a presidência do centro. Ele permaneceu como presidente de honra durante alguns anos, até o seu falecimento em 2005. Aqui ele está segurando na mão um dos nossos boletins. Todo ano o Centro Helena Antipoffi funcionava assim. Funciona até hoje. A gente faz um evento anual, escolhemos um tema relacionado à obra da professora Helena Antipoffi e publicamos um boletim. Eu vou contar agora essa história. Pode passar, por favor. Então, as realizações nossas são os encontros, já fizemos 37 encontros até 2020. O encontro desse ano foi suspenso, infelizmente, por causa da pandemia. Nós vamos retomá-lo em plataforma online em março de 2021. E sempre a gente escolhe, então, temas relacionados à obra de Helena Antipoffi. A gente publica o boletim do CDPH, já fizemos 29 boletins, com resumos e textos apresentados nos encontros. Pode passar, por favor. Temos uma nova coleção, a coleção Encontros Anuais Helena Antipoffi, que foram coletâneas iniciadas em 2007, contendo textos selecionados apresentados nos encontros. Já publicamos até agora 7 coletâneas, em associação com a editora NAU, no Rio de Janeiro, com a editora PUC Minas, e com a Faculdade de Educação da UFMG. E nos ocupamos, então, da organização e preservação desse acervo que pertenceu a Helena Antipoffi em 2 locais, a Fundação Helena Antipoffi, em Ibirité, e a Sala Helena Antipoffi, na Biblioteca Central da UFMG. Pode passar, por favor. A Sala Helena Antipoffi foi instituída em 97, através de convênio, como eu já disse, entre o Centro, a UFMG e a Secretaria de Estado de Educação e a Fundação Helena Antipoffi. Eu coordeno esse convênio. Ele abriga parte do acervo de Helena Antipoffi e temos o apoio, forte apoio, da Faculdade de Educação da UFMG, da Faculdade de Filosofia da UFMG, onde está localizado o Departamento de Psicologia da UFMG, o Centro de Conservação de Bens Culturais da UFMG, a Escola de Ciência da Informação, o CNPq, a CAPES e a FAPEMIG. Pode passar, por favor. Os materiais disponíveis na sala são documentos inéditos, manuscritos, correspondências, anotações, publicações de circulação restrita, fotografias, livros, todos relacionados à trajetória de Helena Antipoffi, um acervo que nos foi doado pelo professor Joseph Brozek, com livros, fotografias, correspondências. O professor Brozek era historiador da psicologia, ele era tcheco de nascimento, mas fez a carreira nos Estados Unidos, e ele se interessou especialmente pela obra de Antipoffi, pela similaridade com a sua própria história. Ele também era eslavo de nascimento, fez a carreira nos Estados Unidos e nos deu enorme apoio também na divulgação desse trabalho que a gente tem feito.
e visitou o FMG, o CDPH, em 1998, e nos doou, então, uma parte do seu próprio acervo. Pode passar, por favor. A gente tem outro acervo de uma colaboradora importante da Helena Antpoff, a professora Helena Dias Carneiro, do Rio de Janeiro, da Pestalozzi do Rio de Janeiro, uma coleção de documentos, livros e periódicos em psicologia, educação, história da ciência, doados por colegas e visitantes do Brasil, Suíça, França e Rússia. Pode passar, por favor. Temos um acervo agora, né, recentemente nos foi doado, que merece uma live também, que é o acervo de livros e fontes inéditas em história da psicologia, coletadas em arquivos brasileiros e europeus e organizadas pela psicóloga e historiadora da psicologia, professora Marina Máxima, aqui presente. E, mediante acordo com o CEDOC, da FAI UFMG, o Centro de Documentação da Faculdade de Educação da UFMG, integramos também 2 acervos, o acervo Lúcia Casa Santa e a acervo Alaís Lisboa de Oliveira, 2 educadoras importantes na história da educação em Minas, principalmente nesse período recente da história da modernização da educação mineira, da Escola de Aperfeiçoamento. A professora Lúcia Casa Santa é referência na área dos estudos da linguagem. A professora Alaís Lisboa, fundadora do programa de pós-graduação, onde eu leciono atualmente, lá na Faculdade de Educação. Pode passar, por favor. Aqui vocês veem imagens, então, da nossa sala. A gente tem um conjunto de painéis, pode ir passando, pode passar. Olha lá, os painéis que contam a trajetória da professora Helena Antpoff, que a gente chama da Mineira Universal, uma expressão do poeta Carlos Drummond de Andrade em um poema que fez para ela. Pode passar, por favor. Aqui temos as caixas com os documentos. Pode passar, por favor. Temos uma coleção de fotografias da época também, da trajetória da professora Helena Antpoff nessas diversas instituições nas quais ela atuou. Pode passar. Os nossos eventos, esses aí são quadrinhos que mostram os programas dos eventos, por favor. Pode passar. E aqui a exposição de painéis, né, que a gente fez com a ajuda do Núcleo de Inventários da Escola de Arquitetura da UFMG, que conta a trajetória, tá vendo? Na Fazenda do Rosário, na UFMG, desde o início, né? Pode passar, por favor. Então, os resultados desse trabalho, a disponibilização de um importante acervo de documentos primários e secundários para pesquisa em história da psicologia e das ciências da educação, história da ciência, história da cultura moderna e contemporânea. E o desenvolvimento de pesquisas do nosso grupo, da história da psicologia e contexto sociocultural, vinculado a esses programas de pós-graduação em educação e psicologia na UFMG e artes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Por favor, pode passar. A gente tem alguns projetos em andamento que são programas de pesquisa, na verdade, né? A construção da abordagem sociocultural na psicologia e na psicologia social brasileiras, inovações em perspectiva histórica, o movimento da educação para a paz, em princípios, inovações e desdobramentos contemporâneos, a história da psicologia escolar e educacional no Brasil e a história da psicologia na educação especial e inclusiva. Pode passar, por favor. A gente tem cooperado com instituições de pesquisa no Brasil e na América Latina. A gente participa da Rede Interinstitucional de Pesquisadores em História da Psicologia, da Sociedade Brasileira de História da Psicologia, da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, da Sociedade Brasileira de Psicologia, da ANPEP, Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia, e da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. Na Suíça, a gente tem um acordo de cooperação com o Instituto Jean-Jacques Rousseau, os arquivos Jean Piaget e a equipe de pesquisa em História Social da Educação, liderada pela professora Rita Hofstetter, que é uma grande historiadora desse movimento da educação nova na Europa, a partir de Genebra, especialmente. Pode passar. A gente colabora na França com o Centro Alexandre Coiré, de História da Ciência e da Técnica, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, na Rússia, com o Centro Alexandre Solzhenitsyn de Estudos da Diáspora Russa, que estuda obras de cidadãos russos que migraram, né, que deixaram a Rússia em algum momento por motivos políticos ou étnicos ou pessoais, e que instalaram recentemente, agora em 2019, o Museu Russia Abroad, o Museu da Emigração Russa, que conta a história desses personagens. E lá tem uma sessão, atualmente, sobre a professora Helena Antpoff, com material doado pelo Centro de Documentação Helena Antpoff.
E nos Estados Unidos, a gente colabora com o Center for the History of Psychology da Universidade de Akron, onde estão localizados os arquivos de história da psicologia norte-americana. Muito bem. Por favor, pode passar. Eu vou me despedir, então, e vou passar a palavra, então, para a professora Raquel. Por favor, Raquel. Obrigada, Regina, pela exposição. A gente tem os 2 vídeos agora para passar, não é isso, Regina? Pois é. Você acha que passa primeiro eu tenho um vídeo para passar sobre Ibirité, o museu em Ibirité, o Museu Helena Antipov, que foi agora instalado. E tem o vídeo que você que sabe, Raquel, qual você acha que passa primeiro? Então, eu acho que nós poderíamos agora, antes de passar a palavra para a professora Marilene, mostrar esses 2 vídeos, que são 2 produções lá do Centro de Documentação. Então, vai mostrar lá essa parte do museu, que está onde era a Fazenda do Rosário, onde era esse complexo educacional. E depois, em seguida, a gente mostra um outro pequeno vídeo que vai mostrar um pouco uma pesquisa feita com diários, né? Os diários são um dos documentos que a gente tem nesse centro, né, de pesquisas. E é um tipo de documentação muito rica, muito interessante, tem muitos diários. Esse vídeo que nós vamos passar é uma pequena pesquisa de uma parte dos diários, né? Então, a gente gostaria de passar agora esses 2 vídeos para vocês. Um para ter uma ideia do museu, né? E outro para ter a ideia do tipo de fonte que a gente tem aqui em Minas Gerais e o tipo de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui. Olá, meu nome é Renato Silva, sou graduando em Psicologia pela UFMG e vim aqui para apresentar um pouco de uma pesquisa que participei sobre os diários coletivos das professoras alunas do Instituto Superior de Educação Rural, o ISER. Esta pesquisa foi orientada pela professora Raquel de Assis, da Faculdade de Educação da UFMG, e financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O ISER foi uma instituição de formação de profissionais da educação fundada em 1955, sob a liderança da psicóloga e educadora russa Helena Antipov, no contexto da Campanha Nacional de Educação Rural. Ele compunha um grupo de instituições fundadas por Antipov nas imediações e arredores da Fazenda do Rosário, em Ibirité, Minas Gerais. Nas instituições educacionais lideradas por Antipov, era promovida a prática de escrita de diários coletivos pelas alunas das turmas. Estes diários apresentam, em geral, em sua estrutura, um cabeçalho com o nome da diarista, a cidade de origem dela e a data da escrita, o texto propriamente dito e, eventualmente, um desenho ilustrativo feito pelas próprias professoras alunas. O tema da escrita eram os acontecimentos e vivências das turmas naquele pequenino mundo, o Rosário. Nessa breve comunicação, nosso foco será apresentar a função dos diários coletivos, tal qual o recurso pedagógico elaborado por Helena Antipov, a partir de relatos presentes nos documentos consultados. Vamos nos guiar pela pergunta: o que os relatos presentes nos diários nos informam sobre os próprios diários? Essa foi uma pesquisa qualitativa, o método de coleta de dados foi a pesquisa documental e o material utilizado foram 4 diários coletivos dos anos iniciais de funcionamento do ISER. Foram selecionadas e analisadas as referências feitas pelas professoras alunas acerca da escrita dos diários. Os registros apontam para 2 funções. Uma era a função documental histórica, em que os diários serviriam para a documentação das atividades, rotinas e ambiente do ISER. Nesse sentido, eram estimuladas pela própria Antipov a registrar minuciosamente todos os acontecimentos que se sucediam no ISER, bem como aspectos da natureza.
No exemplo, podemos ver o registro de uma aluna sobre a dinâmica de uma atividade da turma junto às granjinhas, local de atividades de práticas agrícolas, onde Antipoff pede sugestões às alunas. A outra função encontrada nos diários era do fomento a uma prática elaborativa. As alunas eram estimuladas, também diretamente por Antipoff, a dar um caráter pessoal à escrita, realizando críticas e expressando reflexões. Como no caso em que uma professora registra as reflexões da turma de que, para o meio rural, era necessário um professor que fosse do meio rural. Após o registro, as alunas deveriam ler sua escrita para apreciação de toda a turma e dos professores. Era nessa oportunidade que Antipoff pontuava aspectos a serem melhor observados na escrita. Nem sempre a leitura e escrita dos diários era uma atividade tranquila. Algumas alunas registram situações de angústia e apreensão frente à tarefa exigida. O Boletim Mensageiro Rural de 1986, em uma citação atribuída a Abigail Renault, datada de 1949, abordando os escritos das professoras e alunas das instituições do Rosário, corrobora nosso entendimento de que os diários funcionavam como uma espécie de prática de laboratório fomentada por Antipoff para o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao trabalho científico, como hábitos de observação, seleção e registro de fatos observados e do desenvolvimento de um pensamento lógico disciplinado. Salientamos que o que apresentamos aqui foi um recorte da pesquisa maior, onde investigamos também aspectos da vivência das professoras alunas no Instituto e do contexto de formação do ISER. É isso, muito obrigado pela atenção e a seguir tem nossas referências bibliográficas. Tchau! Esse espaço do Museu Helena Antipoff para esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, esse isolamento social. Estamos aqui funcionando, mas não estamos atendendo ao público. Então deixamos um pouco das imagens aqui do espaço preservado conforme Helena Antipoff vivia a época. O Museu Antipoff foi reconhecido recentemente, integra hoje o Sistema Nacional de Museus, o IBRAM, e a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês. O Museu Helena Antipoff localiza-se na região de Ibirité, Minas Gerais, nas dependências da Fundação Helena Antipoff, instituição estadual cujo prédio abrigou o Instituto Superior de Educação Rural, ISER, inaugurado em 1955. Esse espaço tem um simbolismo muito forte, porque além de ser o espaço que ela vivia coletivamente com os alunos do ISER, representa um momento dela de reflexão, um momento de produção científica. A estante aqui, com a biblioteca pessoal, é bem representativa dessa faceta da Antipoff, voltada para o cientificismo, de uma ação educativa, psicopedagógica voltada para a pesquisa científica. Até 2019, o espaço era denominado Memorial Helena Antipoff, tendo sido criado em 1980 por colaboradores da obra de Antipoff, com a intenção de preservar e divulgar o seu legado. Essa é uma das salas do Museu Helena Antipoff. Nessa sala estão as homenagens que ela ganhou ao longo da vida pelos trabalhos realizados por ela. Aqui também temos algumas peças que eram da Escola Sandoval Soares de Azevedo, da Fazenda do Rosário. Entre essas peças temos o piano, que era usado na escola, na escola normal, pelas alunas nas aulas de música. A professora Elza de Moura, que
administrar essas aulas com as alunas. O reconhecimento como museu reforça a relevância dos bens que constituem seu acervo arquivístico, bibliográfico e tridimensional, oriundo das atividades educacionais coordenadas pela educadora russo-brasileira, que congregam um conjunto de ações psicopedagógicas com impacto na história da psicologia e das ciências da educação, nas áreas da psicologia educacional, educação especial, educação rural, atendimento aos bem-dotados e vulneráveis em risco social, assim como no campo da educação pela arte, em integração com o movimento Escolinhas de Arte do Brasil, coordenado por Augusto Rodrigues e colaboradores. Como ações futuras, pretende-se captar recursos para os projetos de organização e digitalização do acervo documental e museográfico para disponibilização online para os pesquisadores e outros interessados. Contatos podem ser feitos pelo telefone 31 3521 9531 e pelo e-mail museu@fha.gov.br. Muito bom, como vocês puderam ver, Minas é muito bom, venham nos visitar, muito bonito o espaço, né? A UFMG também é bem bonito. Bom, então eu vou passar agora a palavra para a professora Marilene Proença, para a gente começar nosso debate, e lembrando a quem está assistindo que quem quiser, se quiserem enviar perguntas ou comentários, vocês podem enviar pelo e-mail iearesponde@usp.br. Então, vou passar a palavra para a professora Marilene agora. Obrigada. Obrigada, Raquel. Boa tarde, então, a todas, todos que estão aqui, né, presentes. Com uma enorme satisfação que eu participo aqui como debatedora deste webinário, o Acervo Helena Antipoffi e a História da Psicologia Escolar e Educacional, uma experiência de conservação do patrimônio científico e cultural no Brasil, que é organizado pela professora doutora Marina Massimi, coordenadora do grupo Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, juntamente com pessoas, né, de uma experiência e uma importância imensa para a área da História da Psicologia, professora Regina Helena Campos e professora Raquel Martins de Assis, do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoffi, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Educação. Eu fico muito honrada com esse convite feito pela professora Marina Massimi, e considero que esse evento, com a participação do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoffi, possibilita compreendermos com mais clareza e de forma contextualizada, social, histórica e culturalmente, a participação dos conhecimentos da psicologia no processo educativo de crianças e adolescentes e no processo formativo de professoras, mulheres, realizado principalmente desde o final dos anos 20 até os anos 70 do século passado no Brasil, do século 20, e as suas relações com o pensamento educacional internacional
desse importante período histórico. Então, o trabalho que vem se desenvolvendo, né, desde os anos 1980, pelo Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antpoff, permite a manutenção, dentro dos melhores parâmetros técnicos e científicos, de uma obra inestimável que se materializa em um acervo de enorme importância e que está sendo organizado, estudado, disponibilizado de diversas formas por muitos e muitas pesquisadores e pesquisadoras entusiastas da história da psicologia. A história e a memória da psicologia educacional e escolar tem na obra de Helena Antpoff, uma das pesquisadoras e formadoras mais atuantes, cujo trabalho merece a nossa atenção e reflexão, buscando o que havia de mais atual em seu tempo e desenvolvendo métodos e concepções próprias de compreensão da realidade educacional e de atuação de profissionais de psicologia para também estarem no campo da educação. Então, sob a influência da Escola de Genebra, inspirada nos princípios educacionais de Jean-Jacques Rousseau, auxiliada e auxiliar de Claparède e trabalhando de forma muito próxima a Lourenço Filho, dentre tantos pensadores, constituiu um campo de pesquisa e de ações baseadas nos aspectos científicos de seu tempo, buscando alternativas de trabalho, principalmente voltadas a estudantes que eram, naquele momento, continuam sendo, alijados do processo de escolarização. Conhecer a obra de Antpoff contribui, dentre outros aspectos, a melhor compreender as influências que se fazem presentes na constituição de uma das áreas mais importantes de atuação profissional em psicologia, a de psicologia educacional e escolar, como bem nos chama a atenção Débora Barbosa em sua tese de doutorado, que tive a honra de orientar. É interessante observar que Antpoff vai em busca de modelos de trabalho que têm a marca da interdisciplinaridade. A proposta dos diários coletivos, aqui apresentadas por Raquel e Renato, são um exemplo da influência etnográfica, antropológica, no campo da formação de professores. Destaca o papel da vida, da relação vida, trabalho e natureza, do registro e da elaboração de fatos e de aprendizagens, algo que hoje tem sido muito valorizado no âmbito da formação de professores. A implicação na tarefa, de modo que esta faça sentido à professora no seu processo formativo, é o que se busca hoje ao formar professores no Brasil e no mundo. As fotos do trabalho de formação com as professoras são muito significativas nesse sentido. O trabalho realizado no ISER, em mesas, com professoras compartilhando suas atividades, realizando trabalhos em grupo, revolucionando as formas de trabalho vigentes até aquele momento e inserindo os princípios do trabalho colaborativo, participativo, presente nas pedagogias interacionistas e socio-interacionistas. Atualmente, as grandes críticas à formação docente centram-se no fato de que se orienta o professor para um trabalho colaborativo, mas que essa experiência não é vivida na própria formação dos professores. Sem dúvida, a afirmação da psicologia enquanto ciência tornou-se para a dona Helena e toda a sua equipe de trabalho uma das marcas dos anos 30 e 40. A presença da validação de instrumentos psicológicos e psicopedagógicos e a possibilidade de pensar essa integração entre psicologia e pedagogia eram formas de encontrar o reconhecimento científico de experiências de grande importância, que demonstravam essa relevância nos resultados positivos do processo de escolarização de crianças,
sob outras bases de ensino que não aquelas tradicionais. Se hoje questionamos tais modalidades padronizadas de instrumentos enquanto necessários ao trabalho com crianças e incentivamos formas mais participativas de trabalho e de atividades voltadas à infância e adolescência, o fazemos pois construímos uma trajetória científica que cada vez mais se alicerçou nos processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Um dos aspectos que eu gostaria de destacar também, a meu ver, que transversaliza o trabalho realizado, é o enfrentamento aos estereótipos e preconceitos presentes na trajetória de Antipov, que optou por trabalhar com crianças que eram consideradas como incapazes de aprender, seja pela deficiência, seja pela sua condição de classe social. Dessa forma, explicita o quanto a nossa sociedade apresenta a sua face escravocrata e centrada nos modelos importados que não levaram em conta a desigualdade social e o tratamento desigual às pessoas com deficiências, aos mais pobres, àqueles que eram discriminados socialmente. Assim, ao constituir alternativas de escolarização aos segmentos excluídos da sociedade, Dona Helena questiona, de alguma forma, concepções de psicologia educacional então vigentes que consideravam que a escola era um espaço de aprendizagem e a criança deveria a ela se adaptar. Busca enfrentar as dificuldades no âmbito da aprendizagem ou de disciplina escolar por meio de métodos interativos e participativos. Também o trabalho de Helena Antipov se consolida no âmbito da Universidade de Minas Gerais, constituindo a cadeira de Psicologia Educacional já em 1943. Por fim, gostaria de destacar a dimensão política do trabalho de Helena Antipov, que se faz presente em sua biografia. A fundação da Sociedade Pestalozzi foi um ato de coragem de seu tempo. Estamos falando de 1932. O primeiro projeto de lei que previa a presença de psicólogos na educação, na década de 40, foi também de sua autoria. Dedicou-se a atividades ministeriais, inseriu-se na política e na política pública. Essa dimensão é muito interessante, considerando-a enquanto mulher em uma sociedade que discriminou historicamente tais atitudes, possibilitando que somente em 1932 a mulher pudesse votar. Imagine, então, participar ativamente de ações políticas. Mostra, então, sua inserção social e política, possibilitando também a inserção da educação para pessoas com deficiência, iniciando, assim, uma proposta de política pública para a educação. Portanto, o percurso e a obra de Helena Antipov nos mostra que sua atuação se deu no campo da pesquisa, do ensino, da cultura, da extensão e da política pública, fundamentais para a defesa de uma educação de qualidade. E o cuidado e a importância do seu acervo, que está hoje em dia aos cuidados do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipov e agora do Museu Helena Antipov, são fundamentais para a história da psicologia e da psicologia educacional e escolar brasileira e internacional. Então, parabéns, Regina, parabéns, Raquel e todos e todas que estão envolvidos e envolvidas com esse projeto tão importante para a psicologia educacional e escolar brasileira. Muito obrigada. Obrigada, Marilene, por essas colocações, né? Aí eu acho que eu vou começar provocando aqui, então, um pouquinho mais esse debate, pegando um pouco isso que a professora Marilene falou, dessa dimensão política, né? Uma das coisas um dos aspectos que mais me chama a atenção e que eu mais gosto do trabalho da Helena Antipov é a questão da experiência democrática, né?
ela vai fazer, o trabalho dela vai estar sempre pautado nessas práticas, né, democráticas, né? E eu fico pensando um pouco a importância disso, né? Lembro também que tanto no trabalho da Adriana Borges quanto da Regina também, né, aparece também esse choque, vamos dizer assim, que a Antipof teve quando ela chegou aqui no Brasil e viu tantas crianças abandonadas e ela dizia, nossa, mas aqui não tem guerra, né? Por que isso? Né? E eu acho muito impressionante como tem uma dimensão política, né? na perspectiva educacional que ela adota e sempre pautado nessas experiências democráticas, de autogoverno, de construção de autonomia, de trabalho colaborativo, né, que a professora Marilene falou também, lembrou. Então, eu queria pedir para a professora Regina falar um pouquinho mais disso e se a gente podia conversar um pouquinho dessa importância, né, da experiência democrática na educação ainda hoje, né? Porque é como se, às vezes eu fico pensando, será que isso se perdeu, né, no tempo, essa importância, né? Hoje, no momento em que a gente, inclusive, os conceitos de democracia estão sendo questionados, né? Queria ver se a gente começava um pouquinho o debate por aí. Assim. Você quer que eu responda, Raquel? Pensei de você contar um pouquinho isso para a gente, porque, inclusive, a questão da democracia é um dos valores do CDPHA, né? Que está lá colocado. Até eu né? esqueci de avisar que a gente está com um novo site do CDPH, com todas essas coisas que a gente tem feito, a gente procurou colocar lá no site, é cdph.pro.br. Quem quiser consultar, lá tem os nossos objetivos, os nossos trabalhos, as nossas atividades, a nossa diretoria e as publicações que a gente tem feito, porque, como vocês lembraram, né, a Marilene lembrou, obrigada, Marilene, pela belíssima assim, avaliação do nosso trabalho, a gente fica super orgulhoso de ouvir de você essa avaliação tão positiva assim, e realmente a obra da Antipof, ela é multifacetada, ela vai por muitos caminhos, tanto que a gente foi tendo que, ao longo do trabalho, né, com o Centro Helena Antipof, a gente foi agregando pessoas de outras áreas, da área das artes, da área da cultura, da antropologia, da sociologia, todo mundo tem o que dizer para nós, a fazer a sua própria leitura desse trabalho que a gente tem feito muita leitura a partir da psicologia, mais recentemente da psicologia social, porque a gente já viu também que, como a Antipof, ela estava sempre estudando, ela teve aquela formação inicial lá em Genebra, ela teve contato com o movimento da defesa dos direitos da criança, com o pessoal da Liga Internacional da Educação Nova, que era um movimento de educadores, que se organizou na Europa nos anos 20, né, foi criado em 1921, logo depois da guerra, para pensar o que a educação poderia fazer para desenvolver uma cultura da paz, para evitar novas guerras, aquela coisa tão trágica que tinha acontecido com a Europa, né, tão civilizada e e de repente passa por uma experiência desse tipo. Então, eu acho que o trato dela realmente com essas questões sociais tão difíceis, né, na Europa naquela época, criou nela uma sensibilidade especial para essas situações que ela falava de miséria social. Realmente, quando ela chegou a Belo Horizonte, não só ela queria conhecer a criança mineira, mas também ela ficou muito impressionada com isso que a Raquel falou, das crianças dormindo na rua, porque eram os pequenos vendedores de jornais que ficavam dormindo perto tinha um grande jornal aqui, pertencente aos Diários Associados, as crianças dormiam na rua, esperando sair o jornal de manhã cedinho para poder distribuir. Eram pequenos trabalhadores. E ela, então, ela conclama realmente uma reunião na Faculdade de Medicina, em que uma reunião do pessoal da Pestalozzi, que reunia religiosos, médicos, intelectuais, e ela diz isso que a Raquel falou aí. Como que vocês conseguem conviver com isso? É mais ou menos esse sentimento que a gente tem atualmente no Brasil, não é? Quando a gente vê a miséria social dos grandes centros urbanos brasileiros, eu acho que ela sentiu esse sentimento quando viu aquela cena. Imagine, era muito menos
dramática do que as que a gente assiste atualmente, não é? E ela, então, o que ela faz? Ela vai pedir, conclamar esse pessoal a se mobilizar para cuidar dessas crianças. E o cuidado foi o quê? Foi a criação de uma instituição chamada Casa do Pequeno Jornaleiro, onde os meninos iam... Aliás, o trabalho da Adriana Borges, nossa colega, né, que estudou essa Casa do Pequeno Jornaleiro, onde esses meninos podiam ir à noite, era um abrigo para eles à noite, por isso que a gente acha que lá ela relembrou aquela situação que ela tinha vivido na Rússia, e ela vai exatamente promover o desenvolvimento dessas metodologias de convivência em grupo, não é? Como é que os meninos iam, eles mesmos, cuidar da Casa do Pequeno Jornaleiro e viver lá, dormir lá e poder usufruir daquele espaço e viver uma vida digna. E a gente tem vários depoimentos de pessoas que passaram por essa experiência e que depois realmente foi uma experiência importante na vida delas. Aqui em Belo Horizonte era um lugar também que abrigava muita gente que vinha de outros locais e que não tinha onde ficar, que, como até hoje, né, a história dessas grandes periferias brasileiras é a história do êxodo das pessoas do interior para as capitais, que não tinham como abrigar essas pessoas e criaram essa enorme situação de desigualdade que a gente vive atualmente. E nessa coisa da democracia também, eu lembraria que a Antipov foi como ela assim, se destacou pela defesa mesmo da convivência democrática, do respeito aos direitos humanos, do respeito às pessoas, né, às diferentes trajetórias das pessoas na sociedade. Ela vai ser chamada, no primeiro número da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, publicado em 1944, por iniciativa do INEP, né, que na época, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, dirigido pelo professor Lourenço Filho, ela vai comparecer com um artigo sobre como pode a escola contribuir para a formação de atitudes democráticas. E ela vai, então, descrever nesse artigo o que ela achava que deviam ser as atividades que os professores poderiam propor na sala de aula para desenvolver as atitudes democráticas, que são basicamente aquelas atitudes de ouvir, escutar o outro e coordenar os pontos de vista no grupo. E a gente vê também na obra dela, a partir dos anos 50, uma maior presença dos estudos da psicologia social, que na época produziu uma série de pesquisas importantíssimas, né, na tradição dos estudos do Kurt Lewin, do Adorno, do pessoal, dos alunos do Kurt Lewin nos Estados Unidos, que vão estudar exatamente o funcionamento dos pequenos grupos e essa questão do trabalho colaborativo. É uma parte da psicologia social que a gente até explora pouco e que ela tem na biblioteca dela. A gente vê lá na Fazenda do Rosário os livros dela todos muito anotados, todos muito comentados. É outra parte também do acervo que é muito interessante, né, que daria origem a muitos trabalhos também, né? O professor William Gomes, o nosso colega do Grupo de História da Psicologia da ANPEP, ele uma vez nos visitou e ele comentou isso e falou: olha, essa biblioteca aqui, cada um desses livros tem uma história e merecia ser contada. Quer dizer, seriam muitos e muitos trabalhos de pesquisa que poderiam ser feitos a partir dessa trajetória. Por isso que a gente acha também que essa história que a gente está contando, né, ela não é só brasileira, ela é uma história que congrega várias tradições de pesquisa, né, que circularam por aqui e que foram apropriadas e adaptadas e continuadas e, sei lá, e reinventadas a partir das iniciativas de Antipov, que a gente admira muito, né? É isso, Raquel? É muito bom, aliás, eu queria dizer isso também, que é muito bom a gente poder contar uma história positiva também, né? Uma história de sucesso, na verdade é isso, né? Porque a gente vê na história da educação muitos trabalhos de história da educação que se ocupam um pouco aliás, com um excesso de crítica, não é? Que é uma coisa assim negativa, que parece que então a gente não construiu nada na educação. E aí eu acho que a obra da Antipov, ela chama atenção para esse outro lado. A educação foi feita por mulheres, ela tem sido feita por mulheres, e ela está aí presente na vida de milhares e milhares de mulheres no mundo inteiro. E a gente presta pouca atenção nisso, na contribuição das mulheres, né? Quando eu penso assim na
mas quando eu vejo as pesquisas lá do Grupo de Genebra sobre a Liga Internacional da Educação Nova, eu vejo assim a presença fortíssima das mulheres também lá na Liga, porque as mulheres, ao mesmo tempo que elas assumem, assim, se profissionalizam através da educação, né, elas vão também com esse espírito militante de proteger as crianças. As mulheres, isso faz parte do ethos feminino, não é? A gente tem que reconhecer isso, que as mulheres têm uma contribuição muito importante. E o ambiente escolar deve muito a isso, a presença das mulheres, que fazem que essa presença das mulheres, que é um pouco assim, de favorecer a sociabilidade, não é? É uma coisa também que é muito presente. Eu acho que é coisas que eu sou feminista, sou da geração assim que se profissionalizou aqui a partir dos estudos universitários. Eu fui a primeira pessoa mulher da minha família que fez um curso superior. Minha mãe não era formada em curso superior, ela era normalista. Normalmente as mulheres na época eram normalistas, a minha sogra também. Mulheres muito cultas, inteligentes e que sabiam cuidar das pessoas. Elas tinham esse know-how. E a gente tem que valorizar isso, a gente precisa parar de falar que as escolas só têm aspectos negativos, porque eu vejo os meus alunos lá na Faculdade de Educação, parece que eles saem assim, muito, muito decepcionados dos cursos de educação, pensando que a escola só fez mal às pessoas, e não é verdade. Ela tem uma contribuição importantíssima, civilizatória, na sociedade contemporânea, e que deve muito às mulheres. Eu acho que a gente tem que enfatizar isso, não é? Eu também queria comentar, mas antes de tudo agradecer e a Regina Helena e a Marilene por esse relato, né, muito rico para nós, né? Eu gostaria de ressaltar, seja na exposição da Regina Helena e no trabalho da Regina Helena, e no comentário, no trabalho da Marilene, alguns aspectos que me chamaram particularmente a atenção, porque eles dizem, inclusive, respeito aos objetivos também do nosso grupo Tempo, Memória e Pertencimento, né? Em primeiro lugar, na colocação na ação, né, da Regina Helena, porque, na verdade, se trata de uma ação que a Regina Helena desenvolveu ao longo de anos, décadas, né, com relação à preservação do acervo da Helena Antipov. Eu vejo, né, na sua colocação hoje, e também conhecendo pessoalmente esse seu trabalho, 3 aspectos que me chamaram muita atenção, porque eu acho que elas são dicas, esses aspectos, para que se preserva, qual é o sentido do preservar e como preservar, né? A primeira coisa é todo o cuidado, né? Toda a ação de preservação, que inclusive é documentada também por esses 2 vídeos, né? Que nos mostram possibilidades de acesso a fontes que não teríamos se não tivessem sido preservadas, né? E tantos trabalhos de pesquisa, como o do jovem, né, orientando da Raquel, que nós pudemos conhecer, a que isso dá origem. Então, primeira coisa, a importância de preservar. Mas essa preservação faz sentido também na medida que existe uma rede, uma comunidade de pessoas para os quais esses documentos, essas fontes preservadas faz sentido, tem um sentido vivo, né? Então, por exemplo, a Regina Helena estava comentando da importância de encontros periódicos, anuais, bianuais, e também do boletim, né? E da sociedade, né? Do centro. Então, são todas experiências de criação de uma comunidade viva que cuida desse patrimônio e dessas fontes, né? Em terceiro lugar, a inserção na comunidade universitária e na comunidade científica, né? Nacional e internacional. Isso ficou muito claro, né, na exposição da Regina Helena, também no próprio apoio técnico das universidades, mas, ao mesmo tempo, também na comunicação e nas redes de intercâmbio que foram realizadas a partir dessa ação de preservação. Então, eu acho que esses 3 aspectos, preservar uma rede, uma comunidade para quem esses documentos preservados façam sentido, e um sentido vivo e atual, e a inserção dessa ação dentro do
do contexto da comunidade universitária, da comunidade científica internacional, me parecem 3 pontos muito importantes para qualquer constituição de acervo, né? Não apenas no nosso caso específico, né? Por isso é uma experiência que ilumina e fornece uma dica muito importante para toda pessoa, todo grupo que quer constituir um acervo. E na colocação da Marilene, eu acho que a gente pode entender melhor o porquê preservar a memória da Helena Antipoff do ponto de vista da área, né, da psicologia escolar e da própria educação, né? Porque a Maria Helena foi ressaltando aspectos que a própria Regina elencou antes, mas que a Maria Helena enfatizou pela importância que eles têm pensando na educação de qualidade, né, na educação de qualidade hoje, como o focar na realidade, os métodos de trabalho colaborativo, quebrar as divisões de classe, desigualdade, cuidar dos excluídos, a dimensão política, tudo isso, dizia a Maria Helena, para uma educação de qualidade. Então, eu acho que aqui fica muito evidente como esse acervo e essa pessoa, né, cuja memória o acervo mantém, que foi Helena Antipoff, essa grande imigrante, né, podemos dizer, que trouxe, né, tanta riqueza também a Minas Gerais, ao Brasil, mas diria, isso tem uma vitalidade e um legado que é para o presente e para o futuro, né? E por isso aqui, né, está o elo muito importante entre passado, presente e futuro, e a importância de ações, né, como aquela da Regina Helena, né, que eu acho que a gente pode agradecê-la em nome de toda a comunidade científica brasileira, mas também não apenas científica, eu diria, né, porque se trata de uma preservação que diz respeito ao campo talvez mais decisivo para o Brasil, que é o campo da educação, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, porque eu acho que vocês ajudaram muito a entender por que essa experiência que a gente escolheu hoje para a nossa live é importante, não apenas para, claro, para o nosso campo, que é a história da psicologia, mas também é importante para o Brasil e para a questão da preservação do patrimônio no Brasil, né? Muito obrigada, portanto, às duas, aliás, às 3, né? Porque também é importante dizer, né, todo o trabalho da Raquel e as orientações, né, que estão sendo realizadas pela Regina, a Raquel e a Marilene por volta dessas fontes, né, como isso também tem dado uma contribuição muito importante para a comunidade científica brasileira. Então, muito obrigada. Obrigada, Marina. A gente quer que agradece. Marilene quer comentar um pouquinho, que não falou da outra vez? Eu estava aqui pensando, né, no que hoje tem se trabalhado dentro da educação e cada vez mais na busca dessa escola para todos, para todas, de uma forma em que esses aspectos democráticos possam ser desenvolvidos no interior da escola, juntamente com a própria aquisição do conhecimento, né, socialmente acumulado e compartilhado, que a escola tem como função primordial. E esse processo de democratização, né, que você trouxe, Raquel, e que eu acredito que seja um grande desafio, né, para a sociedade como um todo, ele é um processo de construção também da nossa sociedade, né? Quer dizer, a escola enquanto um espaço importante de educação, mas que não está isolado da sociedade à qual ela pertence, né? Então, ela vai receber, né, todas essas influências dessa sociedade, sejam as influências mais democráticas ou menos democráticas, né? Então, o nosso papel, realmente, como educadoras, como educadores, está no sentido de como encontrar caminhos, né, nessa educação para a construção dessa relação democrática e hoje, cada vez mais, também de preservação da natureza, né, do contato com a natureza, de uma infância que seja uma infância que não fique, como alguns autores dizem, emparedada, né? Quer dizer, impossibilitada de estar no seu espaço
de relação com o mundo, de relação com a própria, com o próprio entorno, né, onde ela está. Então, acho que nós temos aí desafios que não foram superados, né, no nosso país, principalmente, na América Latina de maneira geral, né, e que estão muito centrados na necessidade, de fato, de nós podermos enfrentar, né, as relações de desigualdade que nós temos na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, quantidade mesmo de preconceitos e de visões, né, bastante estigmatizadas de muitos dos setores da sociedade. Então, eu acho que essa discussão, né, da participação democrática, né, da inclusão, né, da superação da desigualdade, né, são alguns eixos aí fundamentais e que, sem dúvida nenhuma, acho que a obra da Helena Antipoffi, né, também vem trazer uma contribuição muito importante para essa reflexão, né? Que escola que nós queremos, que escola que nós desejamos e como é que nós vamos construir essa escola. E o que ela pôde nos mostrar também, né? Como ação política, né? Como prática política, como inserção na política pública, né? Foi, num primeiro momento, acho que a Regina recupera isso, a indignação, né? Que a gente não perca esse sentimento de indignação, né? Porque quando nós perdemos a indignação pela miséria, pela pobreza, pela desigualdade, nós vamos deixar de ser humanos, né? Nós vamos ser outras coisas, né? E eu acho que todo esse movimento que ela constitui, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, vivendo uma retomada, né, da própria, vamos dizer assim, das relações, né, internacionais e a importância da educação nesse processo, eu acho que, de fato, trazem elementos aí fundantes, né, para a obra da Antipoffi e para a sua prática, né, como uma prática que vai defender esses princípios, né, o princípio da participação, da democracia, da inclusão, né, e que vai buscar, lógico, as ferramentas da época, né? A gente pode até dizer, mas isso aqui hoje não faria assim, faria assim. Sim, cada época tem o seu tempo, né? Tem a sua importância, e muitas das coisas que também, num certo momento, foram desprezadas, hoje são muito valorizadas. A Regina lembrou do Kurt Lewin, e da questão dos grupos, né, que hoje está sendo extremamente valorizado novamente, está se revisitando o autor, né, e se buscando entender a sua importância. Então, acho que é um momento muito importante aí vamos dizer assim, de nós reverenciarmos mesmo essa obra, né, e ao mesmo tempo de mantermos essa comunidade, né, como falou Marina muito bem, né, quer dizer, só há o acervo também se isso fizer parte, né, da construção de uma comunidade que vai abraçar, né, esse acervo, que vai transformá-lo, né, em algo vivo, né? Então, acho que esse é assim, um papel muito bonito, muito interessante, né, e muito importante, né, que a possibilidade de uma organização, de uma reflexão sobre uma obra e o seu cuidado e a sua preservação produzem na cultura, né, e no nosso processo educativo também, como pessoas que estamos o tempo todo aprendendo e nos desenvolvendo, né? Continuando esse tema do Escola para Todos, a gente teve uma pergunta aqui enviada para o IEA, e é interessante porque eu estava justamente pensando um pouco no que veio dessa pergunta, porque quando a gente fala da Helena Antipoffi, é muito difícil a gente não entrar nessa dimensão da educação inclusiva, né? E a professora Marilene também lembrou aí essa questão de que não é a criança que se adapta à escola, mas é a escola que se adapta à criança, né, esse paradigma que foi sendo construído ao longo do tempo. E a Helenice Araújo enviou uma questão, ela diz assim:
Gostaria que a mesa pudesse discorrer sobre o decreto recente sobre a educação especial à luz das ideias de Antipov. Então, gostaria de saber se vocês querem comentar um pouquinho. Sobre essa discussão da inclusão, posso falar, Raquel? É muito importante. Eu até não usei a expressão inclusiva na minha apresentação, porque realmente não é uma questão não era uma expressão usada na época. Agora, a gente que estuda a obra da Antipov, a gente tem essa percepção de que o movimento que ela liderou no Brasil de educação do que ela chamava dos excepcionais, ela era, na época, realmente era um movimento já de inclusão, no sentido de que era uma população, como lá na Europa também, os excepcionais, os chamados, as crianças com dificuldades no processo educacional, com retardos e com outros problemas mentais e até físicos também, não é, que tinham dificuldades, eram pessoas que não eram atendidas, simplesmente não eram atendidas pelo sistema educacional. No máximo, eram atendidas pelo sistema psiquiátrico. Lá em Paris, por exemplo, as crianças que Binet foi examinar eram as crianças que estavam recolhidas nos hospitais psiquiátricos. E a ideia era levar essas crianças, levar a educação para essas crianças. Quer dizer, já era um movimento de inclusão nesse sentido. Eu acho que essa percepção é muito importante para a gente entender o início desse processo de trazer os excepcionais para o contexto escolar. Num primeiro momento, eles foram levados para as instituições especializadas, é verdade. A gente fez até um estudo recente, né? Acabamos de publicar um livro, por iniciativa da professora Adriana Borges também, que é a nossa especialista nessa área lá na Faculdade de Educação, nas políticas para a educação especial no Brasil. E o livro é exatamente sobre as 3 fases da educação especial. A gente fez uma pesquisa, eu colaborei também como participante da equipe, sobre as 3 fases da educação especial no Brasil. Uma primeira fase, que foi essa, de que não havia, quando não havia nenhum atendimento para as crianças excepcionais, elas são, então, integradas nas instituições especializadas. Nas primeiras que foram criadas, que foram exatamente as Pestalozzi e algumas outras em Recife, por Ulisses Pernambucano criou uma escola porque ele chamava dos anormais, depois ele passa a chamar excepcionais também, em articulação com o Antipov. No Rio de Janeiro, por Arthur Ramos, as crianças problema, que ele chamava as crianças problema, criou também uma instituição para isso nos anos 30. E então a gente tem essa primeira fase, das instituições especializadas e das classes especiais, que foram também, a Adriana fez uma pesquisa grande também sobre a origem das classes especiais na Europa, que nasceram exatamente na percepção de que, num sistema de educação de massa, você tem sempre aquelas crianças que não vão bem, e a primeira ideia foi essa, foi separá-las em classes especiais. Então, a classe especial surge no início do século XX, no bojo do movimento da educação de massa. Depois, num segundo momento, aqui no Brasil aconteceu assim, primeiro as instituições especializadas e as classes especiais, depois, num segundo momento, as instituições especializadas, elas ganham proeminência, e aí os anos 50, 60, 70, e coincide também com a regulamentação da profissão do psicólogo. Isso é muito importante, que os psicólogos e os médicos também vão se articular fortemente com a área educacional. Aliás, uma outra pesquisa que a gente fez também foi sobre a origem da profissão do psicólogo no Brasil, e a gente vê direitinho como que nasce a profissão do psicólogo. Ela nasce da articulação entre a medicina e a educação. O psicólogo é um médico que não medica e um educador que não impõe, que ouve. É isso que é a síntese da história. E as instituições especializadas, então, elas vão cada vez mais carrear as crianças nos anos 50, 60 e 70. O que aconteceu? Houve uma reação, claro, das famílias, das crianças que queriam participar do sistema educacional. As pessoas não ficam satisfeitas, né? Elas queriam ir para a instituição especializada, sim, para se preparar para voltar para o sistema regular. Quando não voltava para o sistema regular, acontecia um gap aí no sistema. Então, eu acho que, aliás, a origem da inclusão, eu percebo assim, ela não vem das convenções internacionais, ela vem desse movimento de demanda das famílias pela inclusão
porque as famílias têm as crianças, as famílias querem o melhor para as suas crianças. Então, elas querem que, sabe, a gente tem que prestar muita atenção na educação. Isso que a Marilene falou, que eu gostei muito, viu, Marilene? Essa ideia de que a escola, ela recebe as pressões de todos os lados. Ela é uma síntese dessas pressões. Ela recebe as pressões dos administradores educacionais, que cobram eficiência, mas ela recebe a pressão das famílias, que querem o melhor para suas crianças, e ela recebe a pressão das próprias crianças, que querem desenvolver ali dentro da escola. Né? As crianças querem conhecer o mundo, elas são curiosas por natureza. Isso faz parte da própria dimensão psicológica e psicossocial da criança. Então, e você tem também as pressões dos profissionais da educação, que também têm os seus interesses e têm que ser cuidados também, porque eles também são eles que cuidam das crianças, então eles têm que ser muito bem cuidados. Então, todo esse movimento, eu acho que ele resultou, né, na nossa geração, no movimento da inclusão, que é o movimento da inclusão no sentido de que todo mundo quer participar do que tem de melhor. E não tem nada melhor do que você ter acesso ao conhecimento da humanidade, o conhecimento que está aí, que tem que estar disponibilizado para todo mundo. Isso é que é o papel da escola, a Marilene falou. É o papel mais importante da escola, fomentar a sociabilidade e dar acesso ao conhecimento. Então, a inclusão é muito importante. Eu acho que, assim, na linha da Antipof, aliás, eu tive um dado importante há pouco tempo, quando a gente estava em negociação com o pessoal do museu lá na Rússia, né? Nós ficamos conhecendo a equipe que cuida do museu, que são duas historiadoras, a Marina Sorokina e Natasha Masolikova. As duas agora são parte do nosso conselho consultivo também, aqui do CDPH. A gente está com um conselho assim, super, super maravilhoso, né? E então estão aqui Marilene, Marina e a Marina lá da Rússia, né, Marina? E mais o pessoal lá de Genebra também. E os brasileiros todos que estão nos ajudando, né, que do nosso grupo aí, da ANPEP, da ANPED e tal. Então, e a Marina ela me mandou recentemente uma correspondência dizendo exatamente isso, que ela comentando que quando a Helena Antipof tomou a iniciativa de criar a Sociedade Pestalozzi de Belo Horizonte em 1932, não havia na Rússia nenhuma instituição que cuidasse dos excepcionais. Olha bem, a gente fica estudando os psicólogos russos achando que eles é que sabiam das coisas, né? Mas a gente já tinha aqui coisas aqui no Brasil que lá na Rússia não tinha. Então, eu fiquei muito impressionada com esse dado. Eu não sabia disso, porque eu sei que a cultura russa também é uma cultura de altíssimo nível, uma cultura muito sofisticada. A gente vê quando a gente visita a Rússia, né? A arte russa, a própria produção intelectual russa é muito reconhecida internacionalmente, mas, por outro lado, aqui a gente tinha tivemos aqui um tipo de atendimento para essas populações de risco que lá na Rússia não tinha na época. Vejam bem, nos anos 30, não é? E provavelmente na Europa também, porque pelo que eu conheço do sistema europeu, podia até ter atendimento. Tinha lá na França, tinha na Suíça, os dois sistemas que eu conheço um pouco melhor, mas que eu acho que, comparados com o sistema brasileiro de atendimento aos deficientes, aos excepcionais, deixam a desejar. Eu acho que o nosso sistema tem algumas características mais humanizadas, mais inclusivas, há mais tempo do que esses outros sistemas que a gente conhece. Eu diria isso. Então, eu acho que isso aí faz parte da nossa cultura, da cultura da educação brasileira, que tem que ser respeitada. Isso eu acho. Eu acho que tem que ser respeitada pelos governantes. Não dá para você tratar, né, uma área com esse nível de sofisticação e esse nível de conhecimento acumulado como uma área que você pode tratar assim de uma maneira, vamos dizer, mais simplificada. Não é assim. Né? A gente tem todos os tipos de necessidades, né, nesse domínio da inclusão que tem que ser atendidas. Eu acho que o governo brasileiro ele tem que reconhecer isso. Eu não sei ainda sobre esse decreto recente, que está na pergunta também. Pelo que eu sei, o pessoal com quem eu conversei até agora sobre esse decreto acha que esse decreto realmente ele não está mudando
coisas em relação à legislação. A legislação brasileira ela permite a existência das instituições especializadas. Isso está na legislação, porque permite também que as famílias escolham onde que as crianças vão ser matriculadas, que escolham a instituição onde as crianças vão ser educadas. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente respeitar, exatamente, já que as famílias é que escolhem, respeitar o desejo das famílias e manter o sistema de inclusão na escola comum. Porque a escola comum tem que ser equipada, o nosso ponto de vista é esse, a escola comum tem que ser equipada e a legislação brasileira prevê isso. Toda vez que a escola comum recebe uma criança com dificuldades, com necessidades especiais, ela tem o direito de pedir os equipamentos que forem necessários para atender aquela criança. Então, é uma grande mobilização no sistema educacional que tem que ser mantida. Eu acho, né? Pelo que eu sei até agora. Não sei se a Marilene tem outra opinião. Marilene, gostaria até de te ouvir sobre esse decreto, não sei. Como é que vocês estão vendo aí em São Paulo? Eu acho que essa discussão, né, da educação especial, você colocou muito bem, né, esses momentos em que ela, históricos, né, em que ela vai se constituindo, e eu acho que essa perspectiva, né, da afirmação do direito à escolarização por quaisquer crianças, né, e as crianças com deficiência tendo direito pleno a essa escolarização, é algo que a Convenção, né, Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e, ao mesmo tempo, isso já foi agregado à nossa Constituição, né? A nossa Constituição brasileira tem isso como um princípio, né? Como um princípio universal. Portanto, a nossa Constituição, que é alicerçada num tripé, né? O tripé da universalização das políticas, o tripé da descentralização das políticas e o tripé da participação, né, nas políticas públicas, sejam elas quais forem, né. Então, a questão da educação, da pessoa com deficiência sendo escolarizada no ensino regular vamos dizer, um direito inalienável, né, das crianças e das famílias, e a importância disso não é só do lado, né, da criança que com deficiência tem esse direito à escolarização, mas também as crianças que não vivem a deficiência poderem se relacionar com essa dimensão da vida, né, com essa dimensão da deficiência, e poderem também repensar as suas próprias formas de viver na relação com as pessoas com deficiência, né? Então, tem um lado educativo que vamos dizer assim, bilateral, né? Tanto daqueles que convivem com as pessoas com deficiência, quanto com as pessoas com deficiência que convivem conosco. Eu sempre conto uma história minha, pessoal, como professora na universidade, que nós, durante muitos anos, não tivemos pessoas com deficiência na universidade pública, e agora, com as políticas, né, de acesso das pessoas com deficiência, à educação, à escolarização, quer dizer, todo esse movimento que o Brasil abraçou como signatário desde a Declaração de Salamanca, de 94, depois a instalação, né, de uma política nacional para as pessoas com deficiência em uma perspectiva inclusiva, né, a legislação que vai modificar e vai incorporar a Convenção da Pessoa com Deficiência na própria Constituição brasileira. Então, nós tivemos um avanço muito grande, e isso tem possibilitado, né, que as pessoas tenham acessos que elas não tinham em outras épocas, né? E eu me lembro que nós tínhamos um aluno cadeirante no terceiro ano da psicologia, e eu demorei 2 aulas para lembrar que o nosso aluno ia chegar e que eu tinha que tirar 2 carteiras para que a cadeira de roda dele ficasse ali, né? Então, na terceira aula, eu me lembrei disso, né, de fazer esse movimento, né? E aí os colegas também começaram a fazer esse movimento, né? Que quando ele entrava, tirava a carteira para ele poder entrar, para ele poder circular. Então, coisas que parecem tão pequenas, né?
mas que, na verdade, mudam o nosso olhar sobre o próprio espaço, sobre a recepção da pessoa, sobre as condições da arquitetura que o recebe, né? Das relações que nós estabelecemos. Então, são muitas coisas, né, que nós passamos a repensar quando nós convivemos realmente com as pessoas com deficiência nos nossos espaços, né? Sejam eles educacionais ou espaços outros da sociedade em que estamos. Então, acho que é muito importante, né, que, como assumiu essa dimensão desse grande coletivo, né, a questão da escolarização das pessoas com deficiência, que um decreto, né, presidencial, ele é algo que é datado de uma gestão, né? Quer dizer, é uma gestão que está dizendo, olha, vamos mudar. Mas, assim, ao dizer isso, né, ela realmente, como muito bem colocou Regina, está simplificando, no sentido assim, está desconsiderando, né, esse universo dessa trajetória, quer dizer, esses anos todos de trajetória, a importância de que a questão da escolarização das pessoas com deficiência no ensino regular é um direito, não é algo de uma gestão, é algo de uma política pública, né? De uma política de educação especial, de algo que foi abraçado por todo o país, né? Então, algo que não pode ser restringido a uma visão de uma gestão governamental, por mais que ela discorde da política, né? Pode discordar da política, cada gestão vai ter a sua posição. Agora, o que ela não pode, ao discordar da política, desconsiderar, né, toda essa trajetória histórica que nós temos no Brasil e que tem sido, inclusive, defendida, né, pelas famílias, por aqueles que têm participado diretamente, né, do processo de escolarização, com todas as dificuldades que nós vivemos, né, tanto para as crianças com deficiência, para as crianças que não apresentam deficiência, né, todas as lutas que nós temos para manter as redes públicas, para manter a qualidade dessas redes, né, para manter a qualidade das escolas, a participação dos pais, né. Então, desafios são imensos em todos os sentidos, né, mas esse é o processo de construção da democracia, né. Nós somos uma democracia ainda muito jovem, né, e estamos aí em fase de consolidação, né, e nós precisamos trabalhar muito diariamente para que ela de fato se consolide. Então, um pouco seriam essas minhas considerações, Regina. Acho interessante, né, esses aspectos que vocês estão trazendo, né? A Marilene terminou, ela voltou para o tema da democracia, que foi o tema por onde nós começamos o debate, né? E eu acho isso muito interessante porque, né, nesse exemplo que a Marilene deu, de quando uma turma inteira começa a se preocupar com né, para que ele tenha acesso, então, quer dizer, tem aquele rapaz cadeirante que precisa do acesso e todos se voltam para cuidar disso, né? Eu acho que tem aí uma construção de mentalidade, né? De cuidado com o outro, de consideração ao direito do outro, né? Que eu acho que os projetos de inclusão eles são muito importantes para essa construção, né? De uma mentalidade em que todos se voltem para olhar para né? E o para todos, né? Eu acho que isso é muito importante. E depois uma outra coisa que eu fico pensando é na originalidade da psicologia brasileira, né? E no papel que a psicologia brasileira teve também nessa luta pelos direitos e tudo mais, né? Fico pensando que um pouco nisso que a Regina também falou, da maneira como às vezes o Brasil é visto, né? Acho que mesmo os trabalhos da Marina mostram muito como que o Brasil foi um país muito receptivo à psicologia, né? As ideias psicológicas, depois a psicologia como ciência, como profissão, né? E tem uma originalidade, né, dessa construção da psicologia, uma contribuição também, né, da psicologia na construção do próprio país, do acesso aos direitos, né, que eu acho que a história da psicologia no Brasil tenta resgatar, né,
porque eu acho também que a gente tem falado muito isso aqui nesse grupo, né, que é nesse grupo do IEA, o quanto que existe um movimento também de silenciamento das histórias, né? Eu acho que esse evento de hoje, assim como outros que a gente tem feito, ajudam a gente a pensar um pouco na importância da originalidade do Brasil, né? E na psicologia também, né? Na originalidade da psicologia brasileira, no que ela fez de construção nesse tempo, né? Inclusive dentro do campo da educação especial, né? Que é uma coisa para ser considerada, né? Toda essa construção, né? Não é à toa, né, Raquel, que atualmente você sabe que a comunidade dos psicólogos brasileiros é provavelmente a maior do mundo. Se não for a maior, pelo menos é uma das maiores, né? É onde a gente tem mais psicólogos no mundo, e com uma característica muito própria mesmo, que é essa forte visão psicossocial, vamos dizer. Isso aí marca também a psicologia brasileira. Não é à toa que a gente está lembrando aqui dessa contribuição da psicologia social, né? Nós todos tivemos uma formação muito forte, né, na área da psicologia social, e isso marcou mesmo. E é reconhecido nos outros países, essa contribuição da psicologia brasileira nesse sentido. Eu me lembro quando eu estudei em Stanford, as pessoas querendo saber da produção científica em psicologia e psicologia social no Brasil, querendo até aprender português. Na linha do Paulo Freire também, né? O pessoal tinha um enorme respeito pelo Paulo Freire, e isso me deu assim, uma visão diferente também. Eu nunca mais olhei o Brasil nesse sentido, assim, de ser de um certo atraso, né, que as pessoas falam. Eu realmente perdi completamente essa ideia quando eu estudei em Stanford, lá nos Estados Unidos. Não senti absolutamente entre os meus colegas e professores esse tipo de visão em relação à produção científica brasileira, especialmente na área das ciências humanas e sociais. Isso mesmo. Então, pois obrigada. mais uma força para as ciências humanas e sociais no Brasil, né? Que a gente está vendo esse movimento aí um pouco de desconsideração, né, em relação à nossa produção, e realmente a gente está aí firme para defendê-las, né? E eu diria uma característica importante, o caráter receptivo da cultura brasileira, né? Nós estamos falando da Helena Tipov, que de qualquer forma foi uma pessoa que veio de outro país, mas que aqui foi recebida e encontrou um campo de ação, né? Uma disponibilidade, um interesse, um cuidado. Então, eu diria que faz parte dessa originalidade justamente esse caráter receptivo, porque nem todas as culturas têm, aliás, é raro ter, né? Eu acho que é um caráter que precisa ser mantido, porque faz parte de uma identidade que é a identidade brasileira, né? Inclusive mantido em tempos em que intolerâncias, polarizações, né, parecem ameaçá-lo, né? E aqui é importante, por isso, reafirmar justamente essa característica, né? Como o exemplo da Helena Tipov e também da relação dela com Minas Gerais, né? É bonito de ver, né, mesmo no filmado, como as pessoas têm um carinho, um afeto, né, por ela, né, à distância, e cuidam, né, da preservação e da vitalização desse legado. Então, essa coisa é a receptividade de uma cultura, né, de uma sociedade. Tá bem. Nós já estamos aproximando aqui, então, do finalzinho, né? Já está chegando aqui no nosso tempo. Queria agradecer muito, né, a exposição da Regina, a exposição também da Marilene. Eu acho que eu fico também muito contente de estar participando, e a gente sempre aprende. Então, obrigada pela disponibilidade de vocês, Marina, né, por ter aberto esse espaço para a gente estar aqui. E agradeço muito, então. Vamos também agradecer mais uma vez o Instituto IA, na pessoa também dos técnicos que
estão aqui presentes, silenciosos, mas que sempre nos possibilitam esse espaço tão bonito de troca, de encontro, que são essas lives. Então, muito obrigada a eles também.